Olá! Nesse vídeo nós iremos tratar sobre a utilização de bens públicos. Existem três formas de utilização: a autorização, a permissão e a concessão. A permissão e a concessão, nós temos uma lei própria, 8987 de 95, e nós vamos analisar alguns temas para depois nós fazermos algumas questões. Lembrando que no site nós vamos encontrar muito mais questões sobre esse assunto. Então vejamos. Quando nós falamos em utilização de bens públicos pela autorização, nós temos que essa autorização ela é um ato discricionário. Significa que o administrador vai analisar a conveniência e a oportunidade. Trata-se de um ato precário e, portanto, nós podemos afirmar que ele não tem prazo de duração. Não tem prazo de duração e não há necessidade de licitação, sem prévia licitação. E por isso, ele é um ato revogável a qualquer tempo, sem indenização. Observação importante: se a administração negar a autorização, ela não precisa justificar. Salvo, é lógico, se ela justificar esse ato, ela estará vinculando aos motivos que determinaram a revogação desse ato. Lembrando-se que, tratando de conveniência e oportunidade, temos aí que a administração pública vai revogar o ato da autorização. E o que poderia ser uma autorização? Exemplo: a utilização de uma rua, a utilização de uma praça para fazer qualquer atividade. Então nós podemos ter aí, esses são atos de autorização. Quando nós vamos para a permissão, que já tem a lei própria 8987/95, um exemplo é a instalação de banca de revistas em praças. As características: é um ato discricionário. Significa que o administrador vai analisar a conveniência e a oportunidade. Eu posso fazer uma permissão para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica. Vocês vão perceber que isso é uma diferença com relação à concessão. A concessão só para as pessoas jurídicas. E nós temos também que é um ato precário, sem duração, sem prazo de duração, mas é necessária uma prévia licitação, apesar de ser um ato administrativo. Então a permissão é necessária aí uma licitação, porque senão estaria talvez até violando o princípio da impessoalidade. O administrador poderia escolher a quem ele quer dar aquela banca, instalar uma banca de jornal em uma praça. É revogável também a qualquer tempo, sem indenização. Essas características é bom que você identifique, você anote para que você possa memorizar com o tempo. Passando à concessão. Concessão de uso de bem público, Lei 8987/95. Exemplo: rodovias, restaurante dentro de aeroporto, dentro de rodoviárias. E nós temos que a característica principal é um contrato administrativo. Observe que é uma pessoa jurídica, está previsto no artigo 2º, inciso 2 da lei que eu mencionei. Não é precário, diferentemente da autorização e da permissão, não é precário. Tem duração, diferente da permissão e autorização. Necessita de licitação, diferente da autorização. E a licitação aqui será na modalidade concorrência. Está lá no artigo 2º, inciso 2. Vamos primeiro ver aqui o artigo 2º. Olha o que diz o artigo 2º. Conforme o artigo 2º da Lei 8987 de 95, considera-se poder concedente a União, Estado, Distrito Federal, municípios em cuja competência se encontra o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. A concessão de serviço público, nós temos que é uma delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação. Qual que é a modalidade de licitação? Concorrência. E a pessoa jurídica ou também consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Todas as características que eu mencionei anteriormente. Concessão de serviço público precedida na execução de obra pública, nós temos construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação, melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente mediante licitação. Qual que é a modalidade? Concorrência, pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre a capacidade. Então observe aí que nós temos concessão, pessoa jurídica e modalidade concorrência. No caso das garantias que eu mencionei, o artigo 18 traz que no edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e normas gerais de licitação,
Especialmente, aí nós temos várias hipóteses, olha aqui o inciso 15. Nos casos de concessão de serviços públicos, precedida de execução de obra pública, de dados relativos à obra, dentro os quais os elementos do projeto básico que permitam a sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para essa parte específica do contrato. Então é uma das características da concessão. Pode-se exigir uma garantia. Vale a pena fazer a leitura dessa lei. Vários artigos várias questões da prova já foram retiradas dessa lei. Então nós temos rescisão nas hipóteses legais com indenização, também uma das características da concessão de uso de bem público. Então, parceria público-privado, já é uma lei diferente. Nós falamos da Lei 8987. Agora nós temos a Lei de Parceria Público-Privada, que é a Lei 11.079. A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão. Qual que é a modalidade? Patrocinada ou administrativa. Na concessão patrocinada, é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas, que trata a Lei 8987/95, que eu mencionei, quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários. Então, a patrocinada é quando eu tenho uma tarifa cobrada dos usuários como forma de contraprestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. Então, nós temos aí a concessão patrocinada. E a concessão administrativa? É o contrato de prestação de serviços de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens. Então, muita atenção que tanto essa lei 11.079 de 2004 quanto a 8987 Serviços Públicos, ela é importantíssimo você fazer a leitura para poder fixar alguns pontos. Então, vale a pena você parar e fazer a leitura desses artigos. Olha aqui uma observação com relação ao artigo 6º, que fala que a contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por ordem bancária, onde se envolve dinheiro, por cessão de créditos não tributários, por outorga de direitos em face da administração pública, por outorga de direitos sobre bens públicos dominicais ou outros meios admitidos em lei. Então não é só por dinheiro com base nessa parceria que deve ser feita a contraprestação. Então vejamos, artigo 10, parágrafo 3º. As concessões patrocinadas em mais de 70% da remuneração do parceiro privado for paga pela administração pública, dependerão de autorização legislativa específica. Então aqui, mais de 70% das concessões patrocinadas depende de autorização legislativa. E agora, para finalizar, para a gente ir para as questões, nós temos algumas observações. Concessão de serviço público, sempre feita por concorrência, mediante contrato. A observação, nós temos a modalidade de concorrência, mas nós temos também na parceria público-privada a modalidade patrocinada e administrativa. Encampação é o resgate, é a retomada, é quando a administração pega de volta para si. Então, o poder concedente, durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Está encampando. Caducidade, há uma inexecução total ou inexecução parcial do contrato. Então é declarada por decreto. Lembre, você vai lembrar de descumprimento, decreto. Então, caducidade, você lembra, descumprimento das obras, é feito por decreto. Diferentemente aqui da encampação, que você tem interesse, você associa o em com interesse público, tem indenização e depende de lei autorizando. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, não é exclusivo, não tem exclusividade, salvo, aí tem exceção, no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada. Se só tiver uma pessoa que faz aquilo, então é inviável não dar exclusividade, você tem uma exceção. Regra geral, não tem exclusividade. Formas de extinção do contrato de concessão. Advento de termo, chegou ao fim do prazo, você tem a rescisão judicial, rescisão consensual ou distrato.
Encampação, lembrando, extinção do contrato de concessão por motivos de interesse público, motivos de conveniência e oportunidade. Caducidade, você vai lembrar do descumprimento, então ocorre o inadimplemento do concessionário, inexecução total ou parcial e é feito por decreto. A anulação ocorre extinção por força de ilegalidade, praticado ato ilícito, então aí é anulado. Falência ou extinção da empresa concessionária, nos casos de empresa individual também ocorre a extinção. Guarde essas formas de extinção do contrato de concessão. Vamos então agora para a primeira questão, analisar como foi cobrado na Fundação Getúlio Vargas. O município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de 35 anos. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação, a operação de serviço, o ente local aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado. Uma coisa que eu não mencionei é que esses contratos de concessão têm um prazo máximo de 35 anos. Mesmo havendo prorrogações, o prazo máximo é de 35 anos. Nós vamos encontrar essa informação na Lei 11.079 de 2004, no artigo 5º. Olha o que diz. As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão o disposto no artigo 23 da Lei 8.987. O prazo de vigência do contrato compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 anos, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação. Então, se incluir prorrogação, o máximo 35 anos. Aí nós temos a primeira opção. Sobre a questão assinada, como parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida do poder público, a concessão será celebrada na modalidade, nós temos modalidade patrocinada e temos a modalidade administrativa. A patrocinada é quando é cobrada uma tarifa como contrapartida. Então essa resposta está errada, porque não seria modalidade administrativa, e sim patrocinada. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro? Não, nós falamos que são várias modalidades de pagamentos que pode ser previsto. Então não é só em dinheiro. Se você retornar ao vídeo, você vai perceber isso. A vigência do futuro contrato é adequada, mas por se tratar de negócio com duração de 35 anos, não poderá haver prorrogação contratual, certo? É de 5 a 35 anos, incluindo aí a prorrogação. Então, se o máximo for de 35, não haverá prorrogação. Independentemente de proporção da contrapartida do parceiro público, frente ao total da receita oferida pelo parceiro privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica? Errado, porque se alterou, se passou o valor permitido, tem que ter sim a autorização legislativa específica. Então a resposta correta é a letra C. A outra questão. O governo do estado Alfa, para impulsionar a potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Então a pretensão aí é o asfaltamento. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para concessão da estrada com fundamento na Lei 8.987/85, que é a Lei de Serviços Públicos, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Perfeito. Aqui é a nossa resposta. Vejamos as outras. Um grande investidor, pessoa física, não podemos ter em concessão pessoa física. Então essa aqui estaria errada. A concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade tomada de preço. Errado, nós não temos tomada de preço aqui na concessão, e sim concorrência. O poder concedente não poderá exigir no edital garantias. Errado, nós falamos lá no artigo 18, inciso 15, que pode sim exigir garantias do concessionário. Então a resposta correta é a letra A.
Vimos aqui duas questões de em 2019 que foram cobradas com relação às leis 11.079 e a 8987. Por isso, falo, vale a pena a leitura. Se ligue nas diferenças e vem que passa.